Bom, gente, então aqui voltando ao nosso tema da reprogramação deste mês, a qual chamamos meu outro eu, né? Então, você pode estar aí pensando, né, refletindo, nossa, o que quer dizer isso, meu outro eu? Eu sou eu aqui dentro, né? Então, eu aqui, Neiva, você aí, Maria, José, João, não importa o nome. Somos pessoas, somos seres que estamos neste momento encarnados aqui na Terra, né? Então, é, eu não sei se você crê nisso ou não, né? Mas que existe um espírito. Então, você não se resume apenas no seu corpo físico, né? Ou seja, partindo desse princípio, quando você um dia morrer, então o que vai morrer é seu corpo físico. Existe uma outra parte que você pode chamar aí de espírito, de alma, né? Tem uma diferença entre os dois, espírito e alma, mas eu não vou abordar isso agora, porque aqui a minha fala não vai ser uma fala espiritual, tá? Mas só para você começar a entender que existem estes corpos, né? Então, o corpo físico é um deles. Você também tem um corpo espiritual, né? E também um corpo emocional, corpos energéticos, ok? Para você entender isso, né? Você já teve aqueles sonhos profundos onde você volta e você, ai, menina, eu sonhei com tal coisa, foi tão real que você traz as sensações, não é? Às vezes nós sonhamos com entes queridos ou amigos falecidos, onde você está ali conversando, está tendo, batendo um papo, e aí você volta com aquela sensação tão boa, nossa menina, sonhei com fulano, parecia tão real. Ou outras experiências de sonhos que você já teve, com certeza. Ou experiências espirituais mesmo, né? Experiências de pessoas que têm a facilidade de sair do corpo durante a noite, né? Enfim, isso tudo para a gente começar a entender que nós não somos apenas esse corpo material físico, né? E existem esses outros corpos, ou seja, as pessoas desencarnam, né? Quando você vai desencarnar, algum dia você vai, né? Já vai entendendo isso, é normal. Ai, tem gente que tem medo de falar da morte, que não quer falar de jeito nenhum. Mas enfim, quando uma pessoa desencarna, o corpo físico dela fica aqui, né? E entra num processo que a gente já sabe, né? Volta para a Terra. E aquele outro corpo espiritual, o espírito, e não só o espírito, mas todas as informações, as bagagens vão também junto. E com essas bagagens estão as bagagens emocionais, tá? Tanto é que pessoas que desencarnam através de alguns traumas, né? Que levam traumas ou qualquer situação, acaba que levando isso até para outras vidas quando renasce, ok? Vou finalizar esse assunto aqui para que você não fique aí com, não sei, né, como é que é o seu entendimento com relação a isso, se essa conversa te incomoda, falar de espírito, falar de morte, mas é porque para mim é tão natural, porque isso também nos traz esse olhar de que a vida ela é eterna, infinita, e que nós podemos, né, e nós passamos por aqui por um tempo tão limitado, porque é muito rápido o tempo que nós estamos aqui na Terra. Se você pensar numa base de vida de 80 a 90 anos, né, é muito o que é isso perto de uma eternidade? Não é nada. Então é uma chispa que a gente passa aqui. E por isso que nós devemos buscar, sim, essa situação de tentar viver o melhor possível neste momento que nós estamos aqui na Terra vivendo. E aí, isso é uma reflexão para que nós possamos trazer para a consciência as escolhas conscientes, né, de viver melhor, de estar melhor aqui neste planeta. E às vezes você fala, poxa, mas acontece que eu tento tanto, né? Eu quero de fato estar melhor, né? Claro, eu quero estar melhor. Eu não quero estar aí presa nos meus bloqueios, né? Eu quero transcender as minhas situações. Ninguém quer ficar preso em situações financeiras.
em situações amorosas, ninguém quer ficar preso em situações com pai e mãe, ninguém quer, de fato ninguém quer, né? E para te ajudar a transcender isso, a entender, nós vamos abordar esse assunto aqui hoje. Ou seja, nós, além desse corpo físico, temos esses outros corpos que são energéticos, são os espirituais, e, de fato, são nesses corpos que nós deixamos registrados os nossos traumas, as nossas mágoas, as dores, tá? E isso não só do que você viveu nesta vida, mas também da sua história ancestral. Ou seja, você pode sim estar hoje ali vivendo a sua vida, mas conectado com uma história, uma memória ancestral da sua família, dos segredos da sua família, né? Do que a família viveu, do que a mãe viveu, do que o pai viveu, do que a ancestralidade feminina, masculina, enfim. Isso é um assunto bem bacana que aborda a constelação familiar, tá? Eu decidi, senti de fazer essa reprogramação com este nome, Meu Outro Eu, porque através de uma querida, que é consteladora familiar, ela colocou lá no Instagram, ela se chama Débora Manhães, e ela colocou no Instagram sobre uma série da Netflix, olha que legal, ou seja, a Netflix também já está abordando esse assunto. Ela colocou sobre essa série faz uns 15 dias e ela comentou algo sobre esta série, não é? Que tem, que ali se aborda muito essas questões ancestrais familiares. Bom, e eu comentei com a Débora que eu ia assistir para poder comentar com ela, porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu vivi muito, né? Quando eu vivi em Aracaju, nós desenvolvíamos grupos para abordar a constelação familiar, né? E constelar, eu não sou consteladora, tá? Vocês já sabem disso, mas é uma ferramenta que eu gosto demais, porque me ajudou muito e eu vi muita transcendência nas pessoas. Então ela comentou sobre essa série. A semana passada, que foi Dia dos Pais no Brasil, nós fizemos uma meditação, um encontro aí online, né, pelo Instagram, e eu comentei sobre esta série. Eu falei para as pessoas, vamos assistir esta série para poder comentar, para que a gente possa comentar, para que a gente possa destrinchar e que possa trazer para si essas reflexões, tá? E como a série é curta, essa série ela tem 8 episódios apenas, tá? E ela aborda esses assuntos ancestrais, né? Então essa série ela trouxe muita emoção, não é? Porque ela fala de a história de 3 amigas e que cada uma ali tem a sua jornada, né? E uma delas que desenvolve um câncer, né? Ela é advogada, eu não vou dar spoiler não, fica tranquila. E, e uma das amigas é cirurgiã, uma cirurgiã muito talentosa, uma médica cirurgiã, né? Então são 3 amigas. E essa que desenvolveu esse câncer, ela busca uma ajuda fora da medicina. E aí começa todo o desenrolar da coisa, tá? Que você vai assistir. Se você começar a assistir hoje, provavelmente você não vai querer parar. São 8 episódios, a média de 45 minutos, está muito interessante. E aí que nasceu essa nossa vontade aqui de abordar mais e mais esse tema. Nós já abordamos antes, né? Na reprogramação, a gente já fez reprogramação cura com o pai, cura com a mãe, criança interior ferida, cura da prosperidade através da ancestralidade. Por quê? Porque nós sabemos, né, a constelação familiar que foi trazida para este planeta através do ser de luz do Bert Hellinger, um alemão que teve as suas experiências, que trouxe essa ferramenta, materializou aqui na Terra, e isso trouxe uma grande mudança, um grande movimento ancestral, né? E é muito importante saber que nós hoje às vezes nos deparamos com situações que são situações que têm como nos trazer aí aquele entendimento, né? Se você pode entender, porque um movimento que você faz com relação a isso, um movimento energético que você faz já muda toda a sua vida, gente. É muito bonito a constelação familiar, o que diz respeito a este campo morfogenético, que é um campo invisível, mas que está ali vibrando, né? As informações estão ali, mesmo que você não saiba.
Nesta série você vai ver que existem alguns segredos de família aí que as meninas também não sabiam, mas que como isso atua, né? Como isso atua nas escolhas aí no dia a dia. E a constelação familiar traz também a questão desse entendimento, né? Que não tem a ver com perdão ou não, não é nada disso, né? Mas que sim, o entendimento do que passou, do que aconteceu e de como podemos fazer para poder equilibrar aí essa situação que às vezes você vive e você não sabe, né? Então, os padrões de repetições que vai repetindo na sua família, né? Aqueles padrões que já veio lá do tataravô, tataravó e vai seguindo, seguindo. E às vezes você não sabe, às vezes você não sabe a história da sua família. Tanto que eu coloquei até lá no Instagram, fiz uma pergunta, mas ninguém respondeu. Você conhece a história dos seus avós e bisavós? Você sabe de onde eles vieram, quais os nomes? Eu até então, antes de começar a querer saber mais sobre essa ferramenta, né, sobre a constelação familiar, eu não entendia bem. Eu só tinha uma questão com relação aos meus pais, à minha mãe, que eu achava que eles tinham que ser assim, assim, assado, né? Mas que não é nada disso. Eu me enganei grandemente, né? Então, mas até eu não começar a mergulhar nisso, eu não sabia a história dos meus avós. Então foi quando eu fui buscar realmente, né? Fui nas terras onde eles viveram, fui buscar a minha história, fui falar com a minha mãe, falar com meu pai. Eu tive a sorte, né? Que até nessa época meu pai era vivo e ele me contou a história dele. Foi uma história muito interessante, muito bonita, muito forte. E depois fui para minha mãe, né? Então eu comecei ali a entender. E só de você buscar isso, o entendimento disso, já move um campo energético em você, não só em você, como na sua família. Quando a pessoa busca isso, ela entra num processo de cura, ela traz cura para a família. Então, você vai trazer cura para sua filha, para o seu filho, ascendentes, descendentes, ok? Bom, finaliza esse áudio aqui, mas eu volto no próximo para poder falar um pouquinho mais e deixar para você aqui o link da série. Te espero lá, um beijo.